material inadequado e de baixa qualidade. Talvez um pouco mais longamente seria assim a pergunta: você é um material inadequado e de baixa qualidade ou um material adequado e de alta qualidade? Vamos já não. Ao longo da pregação explicaremos o porquê desta pergunta aparentemente meio estranha. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 4 a 8, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e ler e explicar, e pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos promete edificação, mas que tenhamos o coração aberto para sermos de fato edificados, e toca corações de pessoas que nem Tuas ainda são, que ainda estão na pendência de resolverem contigo o problema dos seus pecados, que o Evangelho propõe resolver através do sangue de Cristo. Então te glorifica nisto, em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, amém. Na nossa sequência da primeira carta de Pedro, ficamos no versículo 3 do capítulo 2, quando Pedro exortou os seus leitores a desejarem o genuíno leite espiritual. Já expliquei isso, na certeza de que eles já tinham experiência do quanto Cristo é um alimento delicioso à alma. Falamos disto. Agora do desejo, Pedro passa para a ação. Lá no versículo 2 ele fala em desejai o leite espiritual e tal. Agora ele diz, chegando-vos para ele. Opa, passou de desejar, de querer, para chegar. Ninguém chega só de mente, chega por uma providência. Chega até aqui, você tem que levantar e caminhar até onde eu estou, ou então eu vou me chegar até aí, eu vou onde eu estou. Então já pressupõe-se agora passos mais práticos, colocando mesmo para funcionar o desejo. Eu sempre gosto de enfatizar, não adianta desejar nada. Na vida cristã, o mero desejo, uma mera vontade, o mero sonho, é muito incompleto, se não for seguido pela atividade. Aliás, em qualquer coisa da vida, eu gostaria muito de fazer isso, muito de fazer aquilo, você gostaria de passar a vida querendo e não faz. Então é óbvio que o querer é fraco, ou é acompanhado de grandes problemas,
que merecem ser estudados quando esse querer não vem acompanhado do fazer. Então, se chegue para ele, Pedro diz, se chegue para ele quem? Cristo. Então é interessante que ele estava falando aqui de desejar o genuíno leite espiritual, que comentando será a palavra de Deus, e diz, você quer o leite espiritual? Se chegue para ele, colocando mais uma vez a ênfase num ponto importantíssimo para a vida cristã, e eu tenho batido nessa tecla. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um fim em si mesma, ela é um meio para chegarmos a Cristo. O objetivo final de um crente aqui nesta terra não é se tornar um grande teólogo ou um profundo conhecedor da Bíblia, não é o alvo, mas o alvo é conhecer mais a Cristo. Agora, se conhece mais a Cristo através da Bíblia e também da comunhão com o Espírito Santo e outras providências da sua vida cristã, mas a base para se conhecer mais a Cristo é indo no leite espiritual, que é a palavra de Deus, mas não é o objetivo. Aliás, programações ou programas tipo leia a Bíblia o ano inteiro, ele deve ser seguido muitas vezes de uma certa advertência, ou uma admoestação, ou uma lembrança. Olha, gente, não adianta você ler a Bíblia uma vez inteira durante o ano, 10 vezes durante o ano, se você está tão íntimo de Cristo quanto antes, ou você não cresceu nada no conhecimento dele. E é possível, perfeitamente possível, oxalá não fosse, mas alguém ler a Bíblia mais do que todos os anos anteriores e andar para trás no conhecimento de Cristo. Pode ter certeza disso. Mas lá no coração, não, está tudo bem, estou bem com meus deveres cristãos, começando com a leitura da Bíblia, estou lendo bastante a Bíblia, um espetáculo. Cuidado, não é o objetivo. Essa leitura da Bíblia está lhe levando a um conhecimento maior e pessoal do Senhor Jesus Cristo? Tá, ótimo, aí você está alcançando o objetivo. Então Pedro diz, chegue-se para ele. Então cuidado para não valorizar as pregações, as aulas, os estudos, os livros que falam de Cristo, mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro muda de direção, não sei porquê. Ao dizer que nós deveríamos nos chegar mais a Cristo, parece que ele sentiu vontade de falar um pouco mais da pessoa dele, como que dizendo, olha, vale a pena se chegar mais a Cristo. Aliás, aí ele começa a falar da pessoa de Cristo. Ele toca no ponto da gente se chegar até ele, Cristo, e vai desenvolver um pouco mais e entra por um caminho interessante, embora cite várias passagens do Velho Testamento, mas não é um texto tão difícil. Quem é Jesus Cristo? A pedra que vive. Chegando-os para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então não é um tema muito comum nas nossas conversas, então pode parecer mesmo um pouco fora do que você está acostumado a ouvir de Cristo, que é o Salvador, morreu numa cruz, então, mas a pedra que vive. Eu não sei se alguém chegar para um crente de repente e dizer, quem é a pedra que vive? É o que? A pedra? Não sei lá. Então eu não sei se é uma imagem muito presente na sua mente, mas é bom que seja, porque em vários locais do Novo Testamento se fala em pedra, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Aqui é mais uma, e puxando o Velho Testamento. Então é uma imagem que permeia a Bíblia inteira. Pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro não está aqui naquele momento criando uma ilustração da pessoa de Cristo, comparando-o a uma pedra, mas citando o Velho Testamento, no caso aqui uma profecia de 700 anos antes,
de Isaías. Eu vou pular para o versículo 6, pular o 5, depois eu volto a ele no final. Por isso, pois isto está nas Escrituras. Ele vai explicar porque que ele falou de pedra. Jesus é a pedra que vive. Como é isso? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Profecia citada de Isaías 28:16, eu não vou ler. No contexto lá, Isaías se dirigia aos dirigentes de Jerusalém, que se gabavam de que não seriam atingidos pela Síria, que estava ameaçando o reino do norte, e terminou mesmo conquistando o reino do norte, a Síria, e ameaçou o reino do sul, que tinha base em Jerusalém. E os governantes lá de Jerusalém se gabando de que não ia ter problema com eles. Eles haviam feito alianças com a morte, inclusive, não vou entrar em detalhes aqui, mas é curiosa essa expressão, fizemos aliança com a morte. Há umas duas interpretações sobre o que seria isso: satanismo, deuses falsos, não sabemos. E eles achavam que iam se sair muito bem com mentiras e com engano. O quadro era mais ou menos esse: não, nós estamos bem, nós vamos sair bem, não precisamos de Deus para isso não. Então, em contraste com essa falsa segurança que eles estavam tendo, Deus mandaria alguém em que se poderia confiar totalmente, uma verdadeira pedra angular. A palavra no hebraico significa canto ou esquina, ou seja, que dá o rumo. Então, na realidade, se fala dessa pedra aqui de duas formas dentro de uma construção: ou que dá o rumo, estando numa esquina, dá um rumo para um lado e um rumo para o outro, e às vezes pode ter uma ideia de fundamento também. Essas duas figuras são tratadas aqui e acolá com relação à pedra angular. Então, é uma pedra angular que dá o rumo, extremamente importante para uma construção, e preciosa, literalmente honrada pelo seu alto valor. Pedro afirma claramente que essa pedra é Cristo, o Messias que havia vindo algumas décadas atrás. Mas quer dizer que a pedra preciosa, prometida lá em Isaías 700 anos antes, preciosa para Deus, que é o dono de tudo, era Cristo? Era. Aquele coitado, rejeitado, morreu numa cruz, sangrando, sem poder respirar, sem fôlego, todo machucado. Aquela é a pedra de Isaías que iria nos dar segurança, resolver os nossos problemas. É o Messias, e que terminou crucificado, é ele mesmo. Mas ele foi rejeitado. Então, como é que é preciosa? Aí Pedro explica: de fato foi rejeitada aquela pedra pelos homens, generalizando de uma maneira geral, mas ela é preciosa para alguém. Este alguém é só Deus, Deus Pai, extremamente especial, eleita, e eleita tem a ideia de escolhida a dedo, muito preciosa. Aquele homem que estava ali aparentemente tendo sido traído e tendo estado fraco, sem poder algum, abandonado, no aspecto ele estava ali mesmo dentro de uma fraqueza, mas uma fraqueza concedida por ele próprio, uma fraqueza que o Pai permitiu que ele ficasse dentro de um contexto maior, de um plano de salvação espetacular. Mas a ideia de fraqueza e de destruição dele, morto, literalmente morto mesmo, não é só desmaiado não, mas morto na cruz, é real, estava lá, morto. Mas olhando de uma maneira mais profunda, é só na aparência que estava faltando poder em tudo aquilo. Poder dele próprio, que se dizia igual a Deus,
poder do próprio Deus, que ele chamava de Pai que estava nos céus. Cadê? Esse poder é papo? Não, não. Então, nesse sentido, era aparência, porque havia um poder enorme por trás daquilo que não estava agindo coerentemente com o plano da salvação do Filho de Deus, arcar com os pecados do mundo, se tornar então maldito diante da lei e terminar crucificado, maldito por nossa causa, não por causa dele próprio. Então, para Deus, ali estava alguém extremamente especial, precioso, querido, amado e eleito, e as aparências enganam, porque parecia exatamente o contrário, especialmente se alguém lá ao lado da cruz ouviu: meu Pai, por que me desamparaste? Agora terminou de deixar claro que o poder aqui já foi há muito tempo. Poucas horas depois, vamos dizer 3 dias depois, incompletos, como o judeu conta, lá estava ele ressurreto. Parece que um poder entrou aí, e a Bíblia se gaba muito dessa ressurreição de Cristo, creditando a muito poder da parte de Deus ressuscitar o Senhor Jesus Cristo. Então era uma conclusão muito precipitada alguém olhar e dizer: aqui terminou, aqui é o fim, coitado, Jesus de Nazaré é destruído. Não. Então o contraste é evidente. Para os homens, uma pedra rejeitada, muito mais do que rejeitada, maltratada, hostilizada, assassinada. Para Deus, preciosa. Aí nós nos lembramos de Mateus 3,17, quando o Senhor ouviu no batismo dele, ouviu o Senhor uma voz que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Em algumas versões tem em quem tenho o meu prazer, dá na mesma coisa. É prazeroso a Deus, ou prazerosa a Deus a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7, para outros, portanto, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Quando diz que a pedra foi rejeitada pelos homens, ele quer dizer a humanidade em termos gerais, porque realmente a maioria rejeitou Cristo, claro. Rejeitou e tem rejeitado, ainda hoje rejeita, a maioria. Então generaliza. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Não quer dizer que todos não receberam, um punhadinho recebeu, mas generaliza pelo peso da maioria. Mas os próprios leitores de Pedro eram uma prova viva de que tinha essa minoria, uma pequena minoria que crera, porque Pedro disse assim: mas para vós outros, para vocês, é uma preciosidade. Para eles também era uma preciosidade. Então, terceiro grupo. Primeiro grupo, uma parte da humanidade que rejeitou a pedra. Segundo grupo, de um só, Deus. Para Deus, preciosa aquela pedra. E para a parte da humanidade que aceita Jesus Cristo, crê naquilo que ele fez, é o que? Onde é que eles ficam? Preciosidade também, ou seja, a mesma atitude do próprio Deus. Deus coloca no coração do crente a mesma atitude que o próprio Pai tem com relação ao Filho, quanto a essa questão de valorizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É preciosa, é agradável. Existem várias maneiras de descrever um crente. Uma dos meus, não vou dizer passatempo, que não é um passatempo, mas costume que eu tenho, eu acho gostoso, é ver de maneiras diferentes de descrever um crente. E a Bíblia fala em muitas maneiras. O que é um crente em Jesus Cristo?
Ah, é alguém que pertence à igreja batista, esse já errou total. Não é. Mas biblicamente mesmo, o que é um crente? Ah, é alguém que foi regenerado. Ok, é mesmo. Nascido de novo, a Bíblia ensina. É verdade. Um filho de Deus, alguém que se tornou um filho de Deus pela fé em Cristo. Verdade. Alguém que morreu para o mundo e para quem o mundo morreu para ele. Verdade. E poderíamos ir longe. Aqui tem uma característica muito interessante que eu não sei nem se algum de nós se lembraria se eu colocasse um papel na sua mão e uma caneta. Escreva aí todas as definições que você conhece de um crente, como eu já coloquei aqui: filho de Deus, regenerado, convertido, santificado, tudo isso. Escreva aí. Muito bem, vamos ver se você colocou assim: crente é uma pessoa para quem Cristo é alguém muito precioso. Seria bom incluir na sua relação mental aí das características de um crente, até porque você, sendo um crente, se lembra de que essa característica deve estar pertencendo a você e você deve curtir, se beneficiar grandemente, porque o tipo da coisa que faz bem é você ter alguém querido ao seu coração. Faz bem amar, é de Deus amar. Quando o assassino ama, ele está amando porque Deus colocou amor no coração dele. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Toda é formada essa imagem, mas é. Então faz bem amar, faz bem ter preciosidades no coração, quando essas preciosidades também são preciosidades aos olhos de Deus. Porque tem uma preciosidade do nosso coração que não é aos olhos de Deus: idolatria. Cuidado. Mas quando nós vemos que alguma coisa é muito valiosa aos olhos de Deus, e eu posso dizer: puxa vida, isso aí que é valioso aos olhos de Deus é valioso para mim também. Delícia pura. Isso faz bem à alma, ainda mais quando esse alguém é o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então saia com essa na mente: eu sendo crente, eu sou uma pessoa para quem Cristo é muito precioso. Não apenas um grande homem a admirar, não um grande profeta somente, não um grande líder a seguir somente, muito menos uma figura meio mística, meio vaga, como é para muitos. Cristo é muito especial, muito honrado, muito precioso aos olhos do salvo. Mesmo que alguém, importante isso, diga que crê em Cristo, acredito em Jesus Cristo da maneira como a Bíblia ensina historicamente, então acredito. Não, mas olha, mas você acredita que Ele é Deus? Olha lá. Acredito. Não tem problema nenhum com isso. Ele disse que é Deus, acho que ele era um homem sério, e acredito que ele era Deus. Não entendo bem como é isso, mas eu acredito. Muito bem. Mas você já professou uma fé pessoal a Ele? Já dobrou-se aos pés dele? Já iniciou-se num relacionamento pessoal com Ele? Não, aí ainda não. Estou avaliando isto. Então esse crer é apenas sinônimo de acreditar, que não é uma fé genuína. E para pessoas assim, Cristo não é uma preciosidade. Só crer em Jesus Cristo de uma maneira histórica, só acreditar que Ele é o que disse que era, até o ponto, inclusive, como já comentei, de acreditar que Ele é Deus, isso não torna a pessoa dele algo preciosa ao seu coração. É um objeto de crença, como eu creio que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não. Pode até não ter sido, está tudo errado na história, não sei, mas eu acredito.
Não sei se morreria por isso não, mas acredito. Estão me dizendo aí, o livro diz que estou pequeno, então está tudo bem. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tá bom. Então eu creio que Jesus Cristo esteve aqui há 2000 anos em Jerusalém, tá bom, eu creio nisso também. Pronto. Mas isso não faz ele algo precioso e especial ao seu coração. Então, pense, você que não fez uma decisão por Cristo ainda, pense, o que está faltando para reconhecer? Deixa eu perguntar de outra forma, será que o que está faltando no meu coração é eu reconhecer em Cristo uma preciosidade? Não é nem reconhecer, é tê-lo como uma preciosidade. Pense, converse com Deus, peça a Deus, Senhor, tudo bem, já me deste a crença histórica que Jesus é o que disse que é, tudo bem, já é alguma coisa, de fato já é alguma coisa, mas é pouco, não é suficiente. Eu quero sentir no meu coração, com base numa fé firme, não é só um sentimento, mas é um sentimento firme, arraigado na minha consciência. Eu quero ter certeza e ter a convicção e o sentimento que Cristo é precioso ao meu coração. Segunda parte do versículo 7, ele volta a falar em rejeição do Messias. Agora deixando claro que é uma obra de descrente. E a Bíblia não tem meia palavras não. Quando ela quer descrever uma coisa, ela descreve. Versículo 7, a segunda parte, diz: mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Curiosamente, a palavra no grego aqui não é descrente, como seria de se esperar, que não tem fé. É um A de negação antes da palavra fé. É que não se deixa persuadir. É interessante isto. Que se recusa a obedecer, que se recusa a aceitar. Então a palavra aqui não seria exatamente, é descrente, mas ela é mais rica do que apenas a palavra descrente, que existe no grego. Mas aqui seria o quê? Mais para os teimosos, os que resistem, algo assim. A ideia é essa, que não se deixam persuadir, os que são realmente duros. Para mim é uma palavra mais forte do que descrente, eu acho. E cita aqui o Salmo 118, versículo 22, que eu não vou ler também. Aqui é uma figura interessante. Os construtores rejeitaram uma certa pedra numa construção. Havia uma construção, e os construtores chegaram: não, essa pedra aqui é boa, essa não é, essa aqui não é, essa aqui é, bota essa aqui, não, essa aqui não serve para a construção. Essa pedra que os construtores rejeitaram para uma certa construção, essa veio a ser exatamente a principal pedra da obra, a pedra angular, que daria o rumo, como já expliquei, para o edifício. Que construtores são esses que rejeitaram a pedra tão especial dessa, tão bem feita, tão angulada, perfeita, para dar os rumos exatos de um prédio? De uma maneira particular, os líderes religiosos de Israel, no contexto lá de Salmo 118, e de uma maneira geral o povo judeu, está lá no contexto, rejeitaram Cristo, que se tornou pedra angular de Israel, fundamento de Israel, e não somente de Israel, mas dos gentios também, de toda a humanidade, de toda a criação. Esta pedra angular que Israel rejeitou, e os teimosos, os que não se deixam persuadir, que a Bíblia traduziu por descrentes, também não aceitam. Esta pedra é a base de tudo, dá o rumo a tudo que existe. Agora eu quero que vocês vão lá, Colossenses 1, 15 a 17, uma passagem belíssima. Colossenses 1, 15 a 17. Uma passagem sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, deve ser conhecida por cada um de nós.
Colossenses 1,15 em diante diz: Ele, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Agora leia isso com a ideia da pedra angular, que dá um rumo, que é o fundamento. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui está a base. Versículo 8, voltando a 1 Pedro 2. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Acabou de chamar de teimosos, agora desobedientes para o que também foram postos. Agora ele cita de novo o profeta Isaías, agora Isaías 8, de 13 a 15, em que Deus, Jeová, dizia que ele deveria ser seguido, mas muitos não o fariam, muito ao contrário, tropeçariam nele e se escandalizariam nele. Pedro aplica diretamente essa profecia a Cristo. Isso é importante, caracterizando-o como Jeová. Uma passagem muito clara sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. E não é a primeira vez que a Bíblia, não é a única vez que o Novo Testamento aplica uma passagem do Velho Testamento que se refere a Jeová, aplicando para Jesus Cristo. Ele é Deus, tão Deus quanto Deus Pai. Eu e o Pai somos um. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Numa identificação e ao mesmo tempo numa divisão de tarefas. O Pai é maior do que eu. Ele estava no estado que se chama de esvaziamento enquanto estava aqui na terra, nesse contexto que a gente deve entender. Mas então a divindade de Cristo é claramente colocada aqui, e Pedro diz: muitos tropeçaram em Jesus Cristo. Recusam-se, tropeçaram e tropeçam, recusam-se a ir até ele como Salvador. No caso dos judeus, muitos recusaram a Jesus de Nazaré como o Messias, que ele era o Messias. Escandalizaram-se com o que ele dizia: pedra nele. Ele escapava das pedras. Prende ele, mata-o. Porque isso é coisa que se diga. Esse homem aí está se fazendo igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Mata esse herege, esse blasfemo, tropeçando na pedra angular, em vez de reconhecer que esta é a pedra angular, eleita, preciosa. Pessoal, nós ouvimos uma voz do céu dizendo, quando ele se batizou com João Batista, nós ouvimos, nós estávamos lá: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Nós vamos matá-lo? Vocês são loucos? Matar alguém para quem o próprio Deus, falando do céu, disse: eu amo este homem aí, muito amado para mim, nós vamos matá-lo? Loucura o que eles iam fazer, e fizeram, né? Tropeçaram e se escandalizaram com Jesus Cristo. É curioso que Pedro os chama de desobedientes. Então qualquer pessoa que não aceita
Cristo como Ele é, que não se deixa persuadir com relação ao que a Bíblia fala de Cristo, qualquer ser humano que resiste à ideia de se dobrar diante daquele do qual Deus disse: é meu filho amado em quem me compraz. Outra vez ele disse: a ele eu vi. Qualquer um que se recusa a fazer isso é um tremendo de um desobediente a Deus, teimoso. Pronto, encontrei a palavra que eu queria: obstinado, descrevendo aquele que não se deixa persuadir. Eu estava querendo desde a época lá e não veio na minha cabeça, agora veio. Obstinado, duro, que a Bíblia, que essa versão coloca como descrente. Então, as horas de Deus, quer dizer que você não está entendendo não, você não está aceitando que esse Jesus que a Bíblia fala é meu filho, Deus dizendo, muito amado, muito especial. Não, mas não sei, eu tenho que ver as coisas estranhas, teimoso, mas é porque é obstinado, mas é muito esquisito, eu tenho lido umas coisas, um livro aí, desobediente, é dura a palavra de Deus. E sabe por que ela é dura? Porque ela está com base na verdade, e o que está envolvido aqui é vida eterna ou morte eterna. Dê graças a Deus pela dureza da Bíblia, e se ela mexe com você às vezes até lhe choca, graças a Deus. Você não gostaria que alguém chegasse, você é profundo de sono, e alguém lhe sacudisse para dizer que sua casa está pegando fogo, e você não acordava, e alguém jogava água na sua cabeça? Acorda, que você vai morrer. Ah, você foi muito indelicado comigo, me acordou jogando água na minha cabeça. Você é um tolo. Só um tolo argumentaria isto. Mesma coisa. Quanto mais dura a Bíblia é e adverte, maior demonstra o amor de Deus por uma alma que está indo direto para o inferno. Vamos para o versículo 5, que eu tinha pulado, lembra? Para efeito de uma explicação mais lógica, porque Pedro estava num assunto, no 4, aí no 5 ele falou numa coisa, aí foi para o 6, aí voltou, no 5 ele falou outra coisa e voltou no 6 do que ele estava falando no 4. Vamos lá. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para aqui. Pedro agora fala da minoria dos crentes. Ele já tinha colocado que Cristo é a pedra especial para o Pai, por Deus, pelos homens rejeitados. Agora, para vocês, vós mesmos como pedra que vivem. Ele volta ao contexto aqui da pedra. Só que diz uma coisa interessante agora: vós mesmos como pedras que vivem. Peraí, Pedro, assim você vai me confundir. Quem é que é a pedra que vive? É ele ou sou eu? Que estava agora dizendo, você falou, baseou em Isaías e tal, que Jesus é a pedra que vive, angular, eleita e preciosa a Deus, rejeitada pelos homens. Mas agora sou eu a pedra aqui, a pedra que vive, sou eu então, Pedro? Pedro, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, ele aplica a mesma figura que ele colocou para Cristo, ele aplica aos crentes, sim. Aliás, na conversão, nós nos tornamos tão identificados com Cristo, que algumas qualidades e posições e funções e características e até virtudes de Cristo, elas passam para nós, o que nos dá obviamente uma grande alegria, uma sensação de honra. O que ele é, em muitas coisas nós passamos a ser chamados também. Ele é o Filho de Deus, por natureza Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, diferente porque somos adotados ou adotivos, e ele não é, obviamente, é de natureza, de essência, mas nos tornamos filhos de Deus também.
Então ele é prazeroso a Deus, nós nos tornamos também prazerosos a Deus. Muitas coisas, muitas que se aplicam a Cristo, passam a ser aplicadas ao crente. Então aqui, sois edificados casa espiritual, estou no versículo 5, sois edificados casa espiritual. Enquanto Cristo é a pedra angular, a principal, nós somos pedras com as quais está sendo feita uma certa construção, chamada de casa espiritual. Que construção é esta? Em que Cristo é a pedra principal, é a pedra angular, que dá o rumo, mas eu também sou pedra desta construção. Efésios 2:20. Agora Paulo, falando as mesmas, quase as mesmas palavras de Pedro, mesma figura pelo menos. Efésios 2:20-22. Vamos ler o 19 antes. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. De novo, agora é Paulo falando, não é mais Pedro não, mas o mesmo assunto da pedra, o mesmo assunto agora de um edifício, e nos envolve também. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que por sua vez estão fundamentados na pedra angular, ou direcionados pela pedra angular, que é ele, Cristo Jesus, no qual, quer dizer, nele, em Cristo, com base nele, liderados por ele, guiados por ele, todo edifício bem ajustado cresce. Uma obra perfeita aqui, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu não vou explicar essa passagem em si, por si só já daria uma pregação, mas pelo menos fique óbvio, pensando aqui no texto de Pedro, que a igreja de Cristo é um edifício em plena construção. E se nós estamos nos últimos tempos, que é provável que estejamos, esse edifício está no acabamento, na pintura, na segunda mão, e não sou eu quem vai dizer isso com certeza. Exatamente o que caracteriza um falso profeta é exatamente dizer: estamos nos fins dos tempos, certeza absoluta, não tem perigo de não ser. Aliás, eu vou até marcar uma data, 2020. 2020 Cristo volta, não tem perigo. Já ouvi muito isso na história da igreja cristã, por incrível que pareça. Aí 2020 chegava, a pessoa estando lá viva, e aí? Não, é porque... Aí explica qualquer coisa. Então não sou eu quem vou dizer que estamos no fim dos tempos. O que eu vou dizer é o seguinte: é muito provável, as pistas que o Senhor Jesus Cristo deu para os últimos tempos estão muito evidentes e parece que aumentam cada vez mais. Não sabemos, de repente essas pistas esfriam um pouco e passam mais uns 100 anos, mais 1000 anos, não sei. Mas pelo que está acontecendo, a volta de Israel, 1948, como país, e muitas coisas que eu não vou explicar aqui, mas levam a crer que a probabilidade existe do edifício da igreja de Deus estar no acabamento. Muito bem, no acabamento ou não, você é uma pedra nesta obra. Você, crente em Jesus Cristo, você é um tijolo, você é uma parte inerente a essa construção. Então vocês veem, irmãos, nós estamos falando de uma coisa misteriosa, que não está na nossa vista desses dois olhos, dos seus dois olhos, a gente não enxerga isso, mas é muito, muito mais do que só uma religião, que eu resolvi seguir,
Eu era católico, agora virei batista. Eu torci o Fortaleza, agora eu sou Ceará. Então mudei de religião, eu mudei de estado civil, era solteiro, casei. Então, sei lá, mudei de religião, pensei melhor um pouco e tal. Não tem nada a ver com isto. O que acontece com a conversão de alguém é algo muito mais profundo, que as mentes mais poderosas que já tivemos da igreja não conseguem explicar direito. O fato é que muita coisa acontece na esfera espiritual que nós nem sabemos. Talvez muitos crentes existam e não tenham a menor ideia que eles são tijolo de uma casa espiritual chamada igreja. Só que, sabendo ou não, eles são. E se está na palavra de Deus, é para nós sabermos, para você saber. Talvez não seja uma mensagem muito atraente, pastor, eu gosto daquelas historinhas dos reis. Eu gosto, Adão e Eva, acho bom também. Daquela Jesus Cristo aqui, curando um cego, ali uma pregação boa. O senhor fala negócio de pedra, e puxa Isaías para cá, e puxa Salmo para lá, e isso é meio enrolado, e tijolo, pedra espiritual, construção. O senhor é engenheiro, mas eu não sou não entendo esses negócios. Não estou pregando isso aqui como engenheiro, eu estou pregando porque está na sua Bíblia. Se não está, diga. Então, você vive dizendo, enche a boca, eu me converti a Jesus Cristo, ótimo. Sou evangélico, não tão ótimo, mas sou crente em Jesus Cristo, ótimo. E a Bíblia é a palavra de Deus, creio nisso, ótimo. Me alimento dela, ótimo. Onde é que você está na construção do edifício? Onde é que você está? Como é que você se enquadra na construção do edifício de Deus, que Pedro chama de casa espiritual e Paulo chama de edifício? Como é que está isso? Pastor, agora eu voei. Pois é. Aí não quer ouvir a pregação é monótona, é muito teológica. Mas a vida cristã é feita desse tipo de conhecimento das coisas espirituais, até para nos ajudarem a colocarmos o mundo num ponto mais baixo. Foi tão batido isso na 7ª conferência falando de Cristo que se encerrou ontem, tão batido, o mundo, deixa esse mundo mais baixo em termos de prioridade, em termos de preferência. Para com isso e pense mais nas coisas de Deus, se concentre mais nas coisas do alto. Mas na hora que a gente quer falar de uma maneira mais profunda nas coisas que são do alto, aí ficou muito complicada a pregação. Tudo bem, vamos chamar as crianças, e eu vou falar de historinha de Jesus curando os cegos, que graças a Deus por essas historinhas maravilhosas dos reis, Davi e tal. Mas será que vamos ter que ficar nesse leitinho? Eu gostaria que a igreja absorvesse essas refeições mais sólidas que estão na palavra de Deus. E é uma vantagem de se pregar de maneira expositiva, é que não fica se escolhendo o texto. Isso é difícil, esse aqui eu não prego nada, esse aqui eu vou pregar, esse aqui é bonzinho, fácil não somente para vocês ouvirem, mas fácil para quem prepara. Vocês pensam que não tem diferença? Uma pregação desta aqui e uma pregação sobre o rei Davi, ou sobre Jesus curando um paralítico, totalmente diferente. Uma aplicação do que aconteceu lá com a nossa vida aqui, tá? É mais fácil, mais leve, mais rápido, tudo. Agora, uma pregação mais profunda exige mais, exaure. Mas é daí que vem o nosso crescimento na palavra. Chegai-vos a Ele através da palavra. Quero encerrar. No meio do versículo 5, ele ainda fala dos crentes e uma mudança brusca de figura. E a Bíblia muda muitas vezes de uma figura para outra, e vai para outra e volta. Então temos que ter uma exegese cuidadosa para não ficarmos aí muito perdidos no texto. A mudança brusca é que Pedro passa de pedra e construção para sacerdócio santo. Aqui voltando a 1 Pedro 2:5.
Vós também, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, para Pedro, porque a confusão aqui a dificuldade vai aumentar. Agora eu vou ter que preparar a minha mente para entender esse negócio de sacerdócio e aplicar para mim. Como é que eu sou um sacerdote santo? Eu não sabia nem que era sacerdote. Sacerdote para mim é outra coisa. Vigário, sacerdote, tudo sinônimo. Eu sou sacerdote? Só que não da maneira como você está acostumado a ouvir, talvez em casa, desde que nasceu, e de uma forma que eu vou explicar só na próxima semana. Como eu disse, tem que ser uma explicação totalmente à parte da explicação de pedra e tal, como já coloquei aqui. Quero terminar com a figura da construção em mente, claro, deixando 2 desafios aos crentes. Cada crente tem uma função específica nessa obra. Você já aprendeu que você é uma pedra, ou um tijolo, ou uma parte desta obra, deste edifício. Para desempenhar a sua função nesta obra, função estrutural, no caso de um tijolo, uma função elétrica, se for uma lâmpada, tem 1000 funções dentro de uma construção. Obviamente não é só pedra, nem é só tijolo. O crente recebe dons para servir, para participar desta obra, que Paulo lá fala em Efésios 2, 20 a 22, que nós somos edificados, ao mesmo tempo é que nós fazemos parte do edifício, nós próprios, como fossem nós pedras que são edificadas em si. É uma figura dentro da outra, mas deixa isso de lado. Recebemos dons para melhor servir nesta obra, ok? Primeiro desafio: identifique o seu dom, os seus dons. Qual é, ou quais são, aonde você vai, ou como você vai servir a Deus na construção da igreja de Cristo, que provavelmente está no acabamento. O material inadequado numa obra causa muito dano. Segundo desafio: além de identificar o que você faz, ou está fazendo, ou precisa fazer, é a questão da qualidade no uso desses dons. Não é suficiente que eu coloque uma lâmpada neste bocal. Vou procurar uma lâmpada que tenha qualidade. Ainda mais se em vez de uma lâmpada eu estiver falando de um ferro, um vergalhão, estiver falando de uma dosagem de um concreto, que inclui a estrutura do prédio. Então não é questão de dizer, eu sou um pilar. Ótimo. Que tipo de pilar? Para ver se eu fico embaixo da laje que se apoia sobre as vigas, que se apoia em cima de você, no pilar. Como é que é isto? Onde é que a Igreja Batista Luz do Mundo vai se apoiar em termos de serviços humanos? Qual é a qualidade da nossa parte do edifício geral, que é a Igreja de Cristo total? Qual é a partezinha que a Luz do Mundo participa? É um andar? É metade do andar? É um cômodo? Eu não sei. É uma janela só, sei lá. Eu sei o seguinte: eu gostaria que fosse a melhor janela do prédio, o melhor cômodo do prédio, o melhor andar. Claro, cada igreja local está dizendo isso. Nós gostaríamos de ser as melhores, a melhor. Ótimo. É o tipo de uma rivalidade espetacular. As pessoas, as igrejas brigando para serem a melhor, a que apresenta melhor qualidade aos olhos de Cristo. Essa briga já começa com humildade, né? Porque se não tiver, já é qualidade ruim de material. Mas pensando na Luz do Mundo mesmo, você, meu irmão, que faz parte desta igreja, você é obra importante nesta grande obra. Aonde é que você está? Que tipo de material não, que tipo de serviço você presta nesta obra pequenininha dentro de uma obra maior, a obra desta igreja? Agora pergunto, uma vez sabendo a sua função aqui, a qualidade do seu serviço.
Quanto a você, crente, que não pertence a essa igreja e nos visita hoje, pense, obviamente, neste mesmo papel, faça essas mesmas perguntas quanto à sua participação na igreja onde você faz parte. Quanto a quem está aqui, nem crente é ainda, nem faz parte do edifício, venha, porque não pode ter no mundo algo mais nobre, mais espetacular do que fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é através de Cristo, dessa pedra, que nós escapamos de uma condenação eterna e vamos para o reino do céu, morar eternamente com esta preciosidade que é o Senhor Jesus Cristo. Faça dele uma preciosidade aos seus olhos também, ao seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática, e que o pedacinho da nossa obra desta igreja aqui, na obra mais geral da igreja de Cristo, seja feita com responsabilidade, seriedade e qualidade, Senhor, qualidade, que queremos também ser preciosidades aos teus olhos, ao teu coração, uma vez que somos agradáveis ao Senhor Jesus Cristo, e Ele é agradável ao nosso coração. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.